Olá pessoal, meu nome é Pedro Arthur de Albuquerque Nunes, sou engenheiro agrônomo, doutor em zootecnia e atualmente pós-doutorando do grupo de pesquisa em ecologia do pastejo e estive ao longo de 4 anos como um dos responsáveis pelo experimento de Tupã, que agora completa seus 20 anos. A minha missão aqui é falar um pouco para vocês sobre a fase pecuária ou a fase pastagem e alguns resultados ao longo desses 20 anos de experimento. Esse experimento tem 4 tratamentos de pastejo, que são basicamente 4 alturas de manejo do pasto, de pastos de aveia preta e azevém anual, um consórcio dessas forrageiras, em 4 alturas de manejo, 10, 20, 30 e 40 centímetros de altura, e um controle sem pastejo, simulando uma cultura de cobertura, como é a realidade de muitos sistemas especializados ou não integrados ao longo do Rio Grande do Sul e do Brasil. Essas alturas de manejo do pasto, elas são mantidas através de diferentes cargas animais, que variam aproximadamente de 350 quilos, um animal jovem, até 1.300 quilos de peso vivo por hectare, no tratamento de 10 centímetros, que corresponde a aproximadamente 4,5, 5 animais jovens. E uma consequência direta desses tratamentos é o ganho de peso dos animais. De maneira consistente, ao longo dos anos, a gente obteve ganhos de peso próximos a 1 kg por hectare por dia, ao longo de 100, 120 dias de pastejo no experimento, para os tratamentos de 20, 30 e 40 centímetros de altura de manejo do pasto, e abaixo de 20 centímetros, rumo ao tratamento de 10 centímetros, esses animais passaram a ganhar ganharam menos peso ao longo dos anos, comparativamente aos demais tratamentos. Isso se deve à estrutura do pasto, basicamente, que não é limitante nos tratamentos de moderada a leve intensidade de pastejo, ou seja, os tratamentos de 20, 30 e 40 centímetros. Essas espécies, é sabido através de experimentos que foram realizados no grupo de pesquisa em ecologia do pastejo, que para o azevém individualmente, a altura que maximiza a taxa de injeção dos animais está próxima ali de 18 centímetros e a aveia está próxima a 30 centímetros de altura. Essa seria a altura na qual os animais desempenhariam melhor. Conforme os pastos aumentam em altura, isso tenderia a causar um impedimento à apreensão de forragem pelos animais, por serem pastos muito altos, mas isso ainda não é detectado. O pasto de 40 centímetros não é alto o suficiente para causar uma limitação aos animais, de modo que o desempenho desses animais tende a ser similar nos tratamentos de 20, 30, 40 centímetros. Eles são basicamente um platô, e abaixo disso uma decrescente, na qual os animais perdem cerca a cada centímetro de altura que diminui, os animais deixam de ganhar cerca de 30 a 40 gramas por dia. Como uma consequência direta disso, nessas alturas nas quais o animal está pastejando o pasto que está na estrutura de melhor, na estrutura ótima, por assim dizer, entre 20 e 30 centímetros, é nessas alturas de pasto que o animal, depois de abatido, demonstra um melhor grau de acabamento de carcaça, por exemplo. Não coincidentemente, também é entre as alturas de 20 e 30 centímetros, onde o animal obtém o máximo ganho individual, que também há a menor intensidade de emissão de metano, porque o animal está consumindo um material em estrutura suficiente para atingir o máximo ganho de peso, e da mesma forma, e também ele está consumindo um animal rico em folhas, comparativamente com outros tecidos da planta, tecidos estruturais, por exemplo, quando comparado, por exemplo, à altura de 40 centímetros. Então o animal emite menos metano por unidade de produto, ao mesmo tempo em que produz mais carne individualmente. Uma outra consequência dos pastos manejados excessivamente baixos, no caso do experimento a 10 centímetros de altura, é que os animais precisam caminhar mais em busca dessa forragem no seu processo de forrageamento para suprir a sua demanda nutricional ao longo de um dia. Como consequência, esses animais vão caminhar mais na área, cerca de 3.000 passos eles dão no 40 centímetros, e isso dobra quando o pasto é manejado a 10 centímetros. Chega a 6.000 passos diários, isso foi verificado em um estudo.
Como consequência direta disso está dos maiores temores dos produtores e de quem ainda não faz integração lavoura-pecuária, que é a compactação ou adensamento superficial do solo. Então temos, por um lado, quando o pasto é manejado em alturas excessivamente baixas, o excesso de pisoteio pelos animais e a busca excessiva por forragem para suprir a sua demanda, e por outro lado, pastos manejados a 40 centímetros, esses animais têm forragem suficiente para que não precisem buscar tanto ao longo do dia. Isso é muito claro quando se olha os tratamentos de intensidades moderadas a leves no período do meio-dia, por exemplo. Os animais nesses tratamentos já estão deitados na sombra, ruminando, enquanto que muito comumente no tratamento de 10 centímetros de altura, esses animais ainda estão buscando por alimento. Além da preocupação com a compactação do solo em áreas de pastejo e integração lavoura-pecuária, uma preocupação comum por parte de quem trabalha nesses sistemas, ou que ainda não trabalha, é o consumo daquele material forrageiro que serviria de cobertura do solo, com medo que isso vá afetar a produtividade da soja subsequente nesses sistemas. A questão é que o resíduo deixado no solo após o período de pastejo, essa fotografia que a gente vê lá no final do período de pastejo, não reflete a realidade, a dinâmica do que acontece durante o período de pastejo, que é a produção total de matéria seca e a taxa de acúmulo do pasto. Então, esse resíduo, a palhada comumente falada, ele aumenta de maneira linear em pastos manejados a 10 centímetros até o tratamento sem pastejo. Mas isso não é o que acontece com a produção total de pasto. A produção total de pasto ela é superior quando o pastejo é empregado em intensidades moderadas a leves. De maneira que há que se considerar toda essa dinâmica, que vai ter uma consequência na ciclagem de nutrientes, obviamente, ao invés de olhar-se diretamente para a produção de palha. Resultados ao longo desses 20 anos mostraram que não é dizer que não é importante a palhada, é evidente que é importante para a retenção de água no solo e uma série de outros fatores, mas não há uma relação direta com a produtividade de soja subsequente. Não há absolutamente nenhuma relação entre o aumento da palhada residual no solo após o período de pastejo e a produtividade de soja subsequente. De maneira que há que se considerar o sistema como um todo, ao invés de preocupar-se somente com a produtividade da soja. Já se mostrou que isso não é verdade, a palhada não afeta diretamente a produtividade da soja. Muito pelo contrário, resultados recentes mostraram que a estabilidade do sistema como um todo aumenta quando o sistema é pastejado por uma série de funções que envolvem desde microbiologia do solo, ciclagem de nutrientes e um aumento da diversidade funcional desse sistema, faz com que a estabilidade desse sistema ao longo dos anos, em termos de variabilidade, seja maior quando integrado. E isso no contexto de mudanças climáticas e de incertezas futuras derivadas das mudanças climáticas, passa a ser extremamente importante quando a gente pensa em um manejo sustentável e na intensificação sustentável dos sistemas de produção agrícola. Meu nome é Silvio Mendira, sou aluno do professor Paulo Carvalho, sou mestrando em zootecnia, programa de pós-graduação da zootecnia da URGS. O protocolo possui 22 hectares. É realizado a cada 28 dias os cortes de massa de forragem, com os quais a gente determina a massa de forragem instantânea de cada piquete, que ajudam a gente determinar a entrada e saída dos animais e a quantidade de forragem disponível para eles em cada um dos períodos. São distribuídas 3 gaiolas por piquete, que são utilizadas para a determinação da taxa de acúmulo, que é o quanto o pasto cresce em cada um dos subperíodos, que é entre esses 21 dias. Elas são colocadas de maneira que elas representem a área do piquete, de forma a ter uma demonstração total da área. Com base nisso, nós conseguimos determinar o quanto o pasto cresce em cada um dos tratamentos de intensidade de pastejo que temos aqui. Meu nome é Marcelo Ascoli da Silva, sou doutorando do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
orientado pelo professor Paulo Carvalho. Faço parte da equipe que está conduzindo o protocolo experimental que visa avaliar as diferentes intensidades de pastejo na produtividade dos sistemas integrados de produção agropecuária. O protocolo possui 4 tratamentos, sendo eles 10 centímetros de altura, 20 centímetros de altura, 30 centímetros de altura, 40 centímetros de altura e sem pastejo. E o sem pastejo. A avaliação das alturas é feita a cada 21 dias por meio dessa régua graduada. São coletados 100 pontos em cada piquete. Desses 100 pontos é feita uma média de altura por piquete. Com essas medições a gente define quando será a entrada ou saída dos animais dos piquetes. Meu nome é Emerson Pereira, sou professor da Agronomia e Medicina Veterinária da Unisv. Desde março estamos participando desse experimento Integração na Pecuária em parceria com a URGS. É extremamente importante que nossos estudantes e demais estudantes consigam participar dessa pesquisa de grande conhecimento e de grande validação aqui para a região, assim como vai ajudar os produtores e demais técnicos da área. A questão das pastagens aqui na região do noroeste do estado é extremamente importante também pela produção de carne, produção de leite, é uma das regiões que mais produz semente de forrageiras. Assim, podemos perceber que a pesquisa e outros elos da cadeia animal estão associados e podem contribuir ainda mais com os produtores rurais, ligado sempre à integração lavoura-pecuária, que nos mostra, que nos dá garantia de dados de pesquisas para dar mais confiabilidade ao produtor rural e colaborar assim com a parte de rentabilidade da propriedade de forma mais sustentável também. A participação dos estudantes da Agronomia e Medicina Veterinária é muito importante em relação à formação deles. A academia, a Unisv, a URGS, dá todo o suporte dentro da universidade e também na pesquisa, mas um trabalho mais prático e mais regional, com dados de pesquisa aqui da região, capacita muito mais a esses estudantes depois da formatura ser profissionais habilitados para trabalhar os sistemas integrados, visto que é um mercado que está em expansão e os produtores rurais necessitam de assistentes mais capacitados. Essa pesquisa com sistemas integrados também favorece a cadeia da carne. Aqui na nossa região há muita terminação com bovinos de raça europeia, que tem qualidade, e depois em toda a logística de transporte, frigorífico e inspeção, na qual vai proporcionar um produto de excelente qualidade para a mesa do consumidor. De minha parte, é muito gratificante estar participando e ajudando nesse experimento, pois soma muito no ponto de vista da minha formação e também da parte mais prática no campo, porque eu venho da família de produtor rural e aqui a gente consegue ligar bem a teoria e a prática e estar mais preparado no futuro e levar isso para os outros produtores. É muito gratificante trabalhar aqui nessa pesquisa, pois acredito que vai agregar muito conhecimento na minha formação acadêmica e na minha vida profissional futura. Penso que, visando o meu futuro mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente em qualificação profissional, esse experimento vem para agregar, vem para fazer com que eu concilie os conceitos da universidade com a prática do produtor rural. Sou muito grato por poder participar desse experimento, pois vai agregar muito conhecimento para mim futuramente e é uma área que está muito em falta no mercado de trabalho. O conhecimento desse experimento está muito em falta para os produtores. O protocolo de integração lavoura-pecuária proporciona a nós, estudantes, gerar conhecimentos de fácil acesso aos produtores rurais. Além disso, o experimento simula uma realidade muito parecida com a maioria das propriedades rurais da região. Para mim, como futura profissional, é muito gratificante ter a oportunidade de trabalhar em uma pesquisa com integração lavoura-pecuária, que tem tanto impacto na nossa região. E também vejo os sistemas de integração como o futuro do agronegócio, sendo capaz de promover maior rendimento ao produtor de forma mais sustentável ao ambiente. Da minha parte, é muito gratificante ter essa experiência aqui em campo para relacionar em sala de aula com a prática